pode ligar o lado de cá porque dá problema. Temos um problema sério. Boa tarde a todos. Vamos de novo, como sempre, né? Boa tarde. Aí, tá vendo? Que bom. Sejam todos muito bem-vindos ao céu, Centro Espírita, Obreiros do Senhor, a esta tarefa que é tão especial para nós, que é a Escola de Paz Eurípides Barzanufo, cujo lema, educar-se para educar. Aliás, eu fiquei sabendo através de uma outra tarefeira nossa, que o próprio Eurípides, ele está sempre presente nesta tarefa. E isso me emociona. Então, tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Primeira vez. Ah, tá bom. Mas já conhece a casa. Tá. A gente tem uma palestra de 30 a 40 minutos e após o término da palestra, o encaminhamento para o passe. Tá bom? E sempre que alguém precise, as entrevistas estão sempre disponíveis, tá bom? Então, sem enrolar muito, vamos já nos sentando tranquilamente, relaxando os ombros, fazendo aquela respiração profunda e soltando o ar bem devagarzinho. Dessa forma, a gente vai se concentrando e se conectando a toda a espiritualidade, a Jesus. E todos juntos vamos fazer a prece do Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje teremos uma palestra bem gostosa. Vamos falar sobre o sacrifício que agrada a Deus. O enfoque, saber o bem que faz o sacrifício edificante. Para falar para a gente sobre isso, é uma pessoa aqui que é especialíssima para a gente. Nossa querida Cidinha, que eu peço que a recebam com muito carinho. Obrigado. Olha, agora já encheu. Que bom. Boa tarde a todos. Quando a gente ouve a palavra sacrifício, muitas vezes a gente fica um pouco assustado. Porque se lembrarmos bem nos primórdios da humanidade, e quando as coisas às vezes aconteciam, grandes tempestades, ou que a colheita não era boa, enfim, quando ou um filho adoecia, a família ou a cidade, as pessoas acreditavam que os deuses, isso quando eram religiões politeístas, acreditavam que os deuses queriam puni-los. Então eles faziam sacrifícios para acalmar os deuses. Ia desde oferecer crianças, meninas, animais, enfim, faziam oferendas para que houvesse em sacrifício, porque esses seres eram mortos, e então para aplacar a fúria dos deuses. Os próprios judeus, que é um povo de Deus único, monoteísta,
Eles também, eu não sei se hoje eles continuam, mas no período de Jesus, eles também ofereciam por gratidão. Então, quando nascia um filho, dependendo do nível econômico, ia desde uma pomba. Quando Jesus nasceu, Maria e José ofereceram uma pomba, porque eles eram pobres. Os mais ricos ofereciam ovelhas, enfim, conforme a riqueza era um animal mais, que para eles tinha mais valor, né? Mas não é deste sacrifício que nós queremos falar, apesar que ainda hoje nós vemos muitas pessoas oferecerem sacrifícios em troca de alguma coisa. Hoje ninguém oferece para aplacar a fúria, né, dos deuses, mas as pessoas às vezes oferecem coisas numa barganha. Eu nunca me esqueço que um professor contou para a gente que um menino ia prestar vestibular para medicina, lá na Bahia. E então ele prometeu ajoelhado, andar toda a calçada da Nossa Senhora do Bonfim e subir todas as escadarias de joelhos. O menino passou, entrou em medicina. E ele morava longe, porque a promessa dele é que ele iria de joelhos desde a casa dele. Eram quilômetros. O que ele fez? Pegou um táxi, ficou de joelhos lá dentro do táxi. O táxi deixou ele perto da escadaria e aí ele subiu as escadas de joelhos. Ele veio de joelhos desde a casa dele. Então, nós ainda aprontamos dessas, né? A gente acaba pedindo a Deus alguma coisa e dando em troca o que a gente acha, né? Às vezes alguém fala assim: eu quero arrumar emprego, eu vou ficar o mês inteiro sem comer chocolate. Já ouvi, viu, gente? Eu não estou brincando. A pessoa prometeu ficar sem comer chocolate para arrumar emprego. Agora, olha que interessante. Assim não vale. Porque esse sacrifício é porque a pessoa tem uma intenção. Porém, se nós nos propusermos a não comer chocolate por um mês, mas sem nenhuma intenção, pelo livre querer, o que a gente... Mas então por que eu vou parar de ficar um mês sem comer chocolate? Para me autoconhecer. Para eu ver até onde eu sou dependente do chocolate. Sem chocolate, será que eu fico irritada? Será que eu fico nervosa? Será que eu vou comer escondido para ninguém saber que eu quebrei a minha promessa? Então, quando a gente se propõe a um sacrifício pelo livre querer, ele é válido. Lógico que eu não estou falando aqui, a pessoa fala assim: vou ficar uma semana sem beber água. Aí a pessoa vai parar no hospital. Mas quando a gente se propõe a uma privação, a um sacrifício de algo que vá nos trazer um crescimento espiritual para nós mesmos. Vocês imaginem uma pessoa se propor a parar de fumar. Para ela, parar de fumar é um sacrifício. Para ela, a pessoa que tem necessidade de ingerir bebida alcoólica todos os dias, ela parar é um sacrifício. Ela parar de mexer nas redes sociais às 7 da noite, para pegar no celular só no outro dia. E sem barganha, né, gente? Porque aí não pega no celular, mas liga a série na televisão. Aí também
é se abster. Porque a dependência hoje não é só de cigarros, drogas, bebidas alcoólicas. Infelizmente, nós vemos crianças hoje com dependência das redes sociais. A dependência que ele não consegue dormir se não estiver com o celular ligado. Ou as pessoas, tem pessoas que programam a televisão para desligar daqui 1 hora, 2 horas, que é o tempo dela dormir. Então ela não dorme sem a televisão ligada. Isso é uma dependência. Então, esse tipo de sacrifício que eu vou me propor sem nenhuma intenção, não querer nada em troca, este sacrifício é muito saudável. Porque como eu me comporto na privação. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele, que tão bem conhecia, olha que interessante, tem quase 170 anos, quase. A doutrina espírita, ela é jovem, mas Kardec, quando fez as perguntas lá para o Espírito Verdade, se você olhar as perguntas, é como se ele estivesse perguntando hoje para os espíritos, porque tem tudo a ver com a gente. Então, na lei de conservação, Kardec já pergunta, o que era importante para o ser humano para conservar a vida. Então Kardec nos fala que a alimentação, nós temos por obrigação cuidar do corpo humano, mas que também fôssemos cuidadosos com os excessos. Então ele se refere ao necessário e ao supérfluo. E quando a gente reflete sobre o que é necessário e o que não precisamos, a gente não tem como deixar de lado o materialismo. Porque hoje, o que está acontecendo? Hoje, o materialismo, essa industrialização das coisas, é tudo muito imediatismo. Então, nós percebemos que ninguém mais tem paciência. Não tem mais nenhuma paciência. Então, quando a gente fala de sacrifício, porque o consumismo, ele quer nos privar de todas as dificuldades. Então, é muito mais fácil ir lá no quilo, come e volta para casa, não preciso fazer comida. É muito mais fácil isso do que... Então, a gente vai preferindo tudo o mais fácil, o mais rápido. E vamos, por exemplo, você esperar o almoço ficar pronto, é um sacrifício hoje em dia. Não tenho paciência para esperar. A criança vai lá amarrar o tênis. Ele está aprendendo. Aí o que está acontecendo? Os pais não têm paciência de esperar que a criança treine. Ela demora para fazer o laço do tênis. Ninguém tem paciência. Daqui que eu faço. Aí a criança está com 10, 12 anos, não sabe fazer laço. Por quê? Não é porque ele tem dificuldade de aprendizagem. É porque ninguém teve paciência de esperar. Então, hoje, tudo é encarado com muito sacrifício. Muitos casais não querem ter filhos porque criar uma criança dá trabalho, é um sacrifício. A pessoa não quer se submeter a renúncias, a deixar de fazer as próprias coisas. Mas eu vou deixar de me distrair, eu vou deixar de fazer minhas coisas porque eu tenho um filho pequeno. Então,
Esse sacrifício que agrada a Deus, porque é um sacrifício em benefício de alguém. Por exemplo, os adultos, eles têm normalmente 2 faixas para cuidar: os pequenos e os idosos. Os pequenos, hoje os pais não querem perder tempo de fazer lição de casa com os filhos. Então o filho tem que se virar. Ele que faça a lição de casa porque eu não tenho tempo. E tudo vai no eu não tenho tempo. Aí com os idosos. O idoso tem mais lentidão para caminhar, mais lentidão para sentar-se no carro, para descer do carro. Há idosos que precisam ser banhados, alimentados. Há aqueles que usam fralda e precisa que troque a fralda. E essa renúncia, este sacrifício que o familiar precisa ter, muitos não querem. Não querem esse compromisso. Não querem cuidar dos pais, dos avós. As pessoas não querem ter o sacrifício. Este sacrifício, mas por que é importante nós sacrificarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho? Por quê? Porque nós vamos conquistar virtudes, as verdadeiras, as virtudes que elevam o ser humano de um nível espiritual mais elevado. É uma virtude que nos leva a Deus. Quando nós nos propomos a este sacrifício de cuidar, seja de uma criança, seja às vezes um vizinho. Nós vivemos uma experiência uns 3 anos atrás. O cunhado do meu cunhado, ele morava sozinho em Jacareí, a esposa já tinha morrido, e ele estava desenvolvendo Alzheimer. E os vizinhos começaram a perceber que ele não se cuidava, ele estava comendo a comida dos gatos. Ele comia junto com os gatos, não tomava banho, mas ele não saía de dentro, ele não abria o portão para ninguém. E aí os vizinhos começaram a passar comida pelo muro para que ele se alimentasse. E aí pediam a roupa, daqui que a gente lava a sua roupa. E ele não queria sair de dentro, ele não abria o portão para ninguém. Até que eles conseguiram descobrir o telefone do meu cunhado que mora em Tupã. E aí, enfim, a gente se mobilizou e até a gente foi para Jacareí. Então, a gente percebe que estes vizinhos se mobilizaram. Ficaram um tempo, quando começaram a ver que a coisa começou a ficar grave, eles foram até que cuida do idoso e conseguiu descobrir os familiares. Então vejam, será que nós queremos praticar este sacrifício? E o Cristo, naquele período, que a gente até vê no Evangelho, no nosso Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, Jesus diz para os judeus, reconcilia-te com teu irmão antes de fazer a sua oferenda. Essa oferenda naquela época era por exemplo, tem o óbolo da viúva, que ela dá o pouco que tem, outros levavam muito dinheiro, mas eram doações que a pessoa fazia para a sinagoga. Mas Jesus dizia, primeiro vai cuidar do seu irmão, para depois fazer a oferenda. Porque de nada vale nós orarmos a Deus,
fazermos as nossas preces, vir aqui, assistir palestra toda semana, tomar o passe, se nós somos cegos para as necessidades do nosso próximo? Quantos de nós nos dedicamos a olhar para os nossos pais, para as necessidades deles? O que eles estão precisando? Ou às vezes nossos filhos. O que os nossos filhos pequenos estão precisando? Ah, mas eu preciso ter um tempo para mim. Teresa d'Ávila era uma jovem rica e ela tinha a vocação para ser freira. E ela avisou o pai que queria ser freira, e quando ela se tornou freira, ela fundou a Sociedade das Carmelitas Descalças, que eram freiras que, ao invés de ficarem na reclusão orando, elas saíam para cuidar do próximo. E ela, diante do sofrimento das pessoas, porque nós sabemos, por exemplo, todos esses sacrifícios que eu coloquei, nós podemos escolher fazê-los ou não. Lógico que quem tem uma criança pequena vai ter que aprender a renúncia. Não tem como, para poder bem cuidar do filho. E nós sabemos ainda que há casos em que os nossos filhinhos, eles apresentam dificuldades que acompanharão eles por toda a vida. E que vai exigir de nós um sacrifício ainda maior. Porque nós saberemos que ele será sempre nosso dependente. Ele não vai crescer e ele sempre será. Então, é uma vida que nós teremos que sacrificar-nos enquanto esse filho viver. E aí nós podemos muitas vezes começar a reclamar, a maldizer. Pode ser que ficamos quietos internamente, mas muitos começam a reclamar internamente de que esse filho dá muito trabalho, que essa mãe dá muito trabalho, que esse irmão dá muito trabalho. Muitas vezes um marido que ficou doente, às vezes temporariamente, às vezes a pessoa ficou acamada porque quebrou o pé, quebrou o quadril, que é passageiro, e a pessoa não tolera, fica irritada porque tem que cuidar do outro, e passamos a reclamar. Reclamamos no trânsito, porque eu não tenho paciência. Reclamamos do nosso diretor, do nosso chefe, porque ele não corresponde às suas expectativas. Reclamamos do marido, reclamamos dos filhos, reclamamos de tudo. E esta reclamação gera ao nosso redor um desconforto para as pessoas. Quando nós começamos a reclamar, aí o outro já sente aquele peso. Às vezes um filho nos ouve reclamando. Mas o que nós estamos ensinando para esses filhos? Que não está satisfeito com nada. Quem reclama é porque não está satisfeito. E o Cristo, nesse mesmo... aí já é bem-aventurados os aflitos, já é um outro capítulo do Evangelho. Ele nos diz sobre a resignação. E a resignação não é uma coisa passiva, mas é fazer com o coração. Se eu estou tendo que cuidar da minha mãe porque ela está doente, porque ela está acamada,
como eu faço isso? Internamente, nossa, reclamando, de mau humor, e às vezes sisuda, sem um sorriso, e aquela mãe olhando para esse filho, ou para essa nora, seja lá quem for, e aí aquele mal-estar, porque a pessoa está fazendo obrigada, ou mesmo um filho, ai, vamos fazer lição, senta aí. E aí não tem paciência, grita com a criança porque ela não está entendendo o conteúdo. Quer dizer, a resignação, ela se refere a isto, a nós fazermos com o coração. Aceitar aquele momento que é para nós um sacrifício. Jesus, na Santíssima Ceia, naquele quadro maravilhoso, pintado por Michelangelo, lá em Milão, ele, não sei se vocês lembram desse quadro, era a última ceia. Então é um quadro onde Jesus está sentado com os discípulos, compartilhando o pão. Era a última ceia. Era a última vez que ele ia jantar com eles, porque ele sabia que depois ele seria capturado e crucificado. E aí e ele avisou os discípulos que seria o último encontro, né, que é conhecido como o Sermão do Cenáculo. E aí ele diz para os discípulos: não penseis que eu posso pedir ao meu Pai que me envie 12 legiões de anjos para me tirarem daqui, mas nada farei. Então Jesus se propôs ao sacrifício da crucificação para que nós aprendêssemos sobre a imortalidade da alma, porque passaram-se 3 dias. Ele apareceu para os discípulos e viveu com eles, materializado, 40 dias. Ele 40 dias ficou materializado com eles. Ele queria mostrar que a morte não existe. Ele se submeteu ao sacrifício da crucificação exatamente para isso, para que nós tivéssemos a certeza que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, que estamos aqui para aprendermos a amar. E aí, como eu estava falando da Teresa d'Ávila, aí ela dizia, né? Então ela, quando via o sofrimento de todos nós, então ela dizia assim: nada te turbe, nada te abale, confia, tudo passa, com Deus tudo se suporta, com Deus tudo é amor. Porque ela queria exatamente nos ensinar que por mais difícil que seja a nossa trajetória, por mais que a vida nos exija o sacrifício, que a gente, por amor, a gente se sacrifique. A vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. O sacrifício hoje é o sacrifício da nossa vaidade, do orgulho. Não é o sacrifício de fazer oferendas, não é sacrificar os animais que vai nos levar a uma elevação espiritual, mas é o nosso sacrifício. Porque nós vamos perceber que quando nós nos oferecemos neste sacrifício de fazer o que tiver que fazer com alegria, a gente, quando termina aquele compromisso, você está sentindo paz, né? Você precisou ir lá, vai dar banho todos os dias na mamãe,
vai todos os dias. Mas quando você sai, você tem felicidade. E uma pessoa que viveu aqui na terra, em Assis, na Itália, ele seguiu os mesmos caminhos de Teresa d'Ávila. Francisco de Assis. E ele era uma pessoa que fazia tudo com muito amor. Muitas vezes os ladrões, porque ele fazia igual a Teresa, ele ia fundando vários conventos dos carmelitas descalços, os homens. E aí, às vezes, como o convento deles era um convento pobrezinho, não tinha porta, e era uma coisa muito simples, eles eram assaltados. E aí, então, roubavam o queijo, o pão, o vinho dos padres, enquanto eles estavam visitando as casas. Aí eles chegavam no convento, os ladrões tinham levado tudo. E aí os ladrões ficavam muito bravos, os freis que viviam com ele ficavam bravos, falavam: eu sei quem veio pegar nossa comida, eu vou lá atrás deles. Aí Francisco de Assis dizia assim: não, vai lá, leva a toalha, estende a toalha para eles comerem bem. E eles ficavam muito bravos com Francisco de Assis, porque ele, além de roubar, ainda ele queria que eles arrumassem a mesa. E eles diziam: não, nós vamos lá, vamos dar uma surra nesses ladrões para eles não mais fazerem isso. Não, não pode fazer isso. E aí um dia, eles estavam fazendo uma visita, eles eram um pouco longe, num outro convento, mas lá em Assis mesmo. E então, ia ele e o Frei Leão. E os freis chamavam ele de Pai Francisco. E aí, ele já estava mais idoso, ele tinha muitos problemas vasculares. Então, quando ele andava, doía as pernas dele. E o Frei Leão era jovem, era um mocinho. E aí o Frei Leão lá na frente e o Francisco atrás. Aí o Frei Leão lá longe dizia: Pai Francisco, afinal de contas, o que é a verdadeira alegria para você? Aí então ele lá longe e Francisco de Assis lá atrás. Frei Leão, anota aí o que é a verdadeira alegria. Então ele dizia, e era época de frio, e eles estavam usando sandálias. Então estava com os pés todo rachado, às vezes sangrando. Mesmo que nós andemos até o convento e chegarmos lá e batermos na porta, e o porteiro, quando abrir, e nós dissermos que somos Frei Leão e Frei Francisco, ele dizer: vocês são os mentirosos, vocês são uns malandros, vocês estão querendo nos assaltar. Mesmo que ele fale tudo isso, se nós não ficarmos revoltados, se nós respeitarmos o que ele pensa, essa é a verdadeira alegria, Frei Leão. Aí Frei Leão continuava: mas não é possível, Pai Francisco. Quer dizer que ele vai bater na gente e ainda a gente vai ficar feliz? Sim, mesmo que a gente chegue lá, ele pegue um bastão com vários nós, nos dê uma surra por dizer que estamos mentindo. Se nós nos calarmos, se nós bendizermos ao Cristo, nós teremos a verdadeira alegria. E Frei Leão não estava conformado. Mas, Pai Francisco, fala a verdade. O que é a verdadeira alegria? Eu não ia ficar alegre com isso. Se formos espancados, se ele nos deixar a noite toda dormindo lá fora, passando fome e frio,
mas nós nos lembrarmos do Cristo e de tudo que Ele nos ensinou, e nós o perdoarmos, nós saberemos o que é a verdadeira alegria. Então, eu convido para cada um de nós refletirmos o que é que nós buscamos. Amanhã é 1º de dezembro. Inicia-se o período do advento, que é quando nós nos preparamos para o nascimento do Cristo. Todos os anos Ele renasce em nossos corações. A gente sente que esse período parece que a terra está mais amorosa, parece que as pessoas se sentem tocadas pelo amor, pela fraternidade. E que a gente possa refletir sobre como nós estamos nos comportando. Nós estamos lançando a campanha de Natal, está lá atrás. Aliás, convido a vocês participarem. E lá pergunta: seja você o presente de Natal este ano. E quando a gente se propõe a ser o presente de Natal, o que nós queremos doar? O que nós queremos ser para o outro? A alegria verdadeira, a paciência, saberemos ouvir as pessoas, teremos essa calma de acolher, seja o idoso, seja a criança, seja nosso esposo ou nossa esposa. Nós queremos ser este presente. E para isto, muitas vezes, precisamos nos sacrificar. Sacrificar, porque às vezes a gente diz assim: ah, fulano vive me desprezando, eu não que vou dar o braço a torcer. Eu não vou não, ele não olha para mim, eu também não olho para ele. Às vezes os casais brigam e ficam dias sem conversar. Ah, ele não vem conversar comigo, eu também não vou conversar com ele. Então, a gente convida para que esse mês a gente faça pequenos sacrifícios. Vencer o nosso próprio orgulho e cumprimentar, abraçar, beijar, mesmo aqueles que a gente acha que não precisam, que não merecem. Que sejamos presentes para eles, para que assim venhamos a sentir a verdadeira alegria, quando o nosso coração está de acordo com o que faz os nossos braços, que as nossas mãos possam estar impregnadas de amor. Quando sentarmos com os nossos filhos para fazer lição, que seja extremamente amoroso o nosso ato. Quando a gente ajudar, às vezes, aquele idoso, aquela idosa a levantar-se da cadeira, que a gente os toque com muito carinho. Que a gente, quando abraçar os nossos entes queridos, que a gente transborde amor. Só assim seremos um presente para o nosso próximo. Que Jesus esteja conosco durante todo esse ano. Obrigada. Muito obrigado, Cidinha. Em nome da Escola de Paz, nosso muito obrigado. Vou pedir então para toda a equipe da Câmara de Passe que se dirija ao local. Enquanto isso, nós temos ainda sacolinhas de Natal, tá? Tem uma cesta ali, só passar e pegar. Se tiver com muita vontade, pode pegar mais, viu? 1, 2, 3, fica à vontade. Leva para aquele amigo, para o parente. Às vezes, quem não tem dificuldades, né?
está muito difícil, vamos dividir a sacolinha com uma pessoa, com outra pessoa, mas aproveitar essa oportunidade que a gente tem de ajudar o próximo, tá bom? Bom, vamos primeiro à prece, então, novamente nos tranquilizando, respirando fundo, soltando o ar bem devagarzinho. E vamos todos juntos agradecer ao Pai por tudo que recebemos aqui hoje, por essas palavras tão poderosas durante toda essa palestra, uma mensagem riquíssima, que saibamos aproveitar toda essa mensagem que nos foi passada. Agradecendo, Pai, porque estamos aqui hoje, em Seu nome, juntos, para praticar o bem, para nos amarmos e amar ao próximo também. Obrigado, Pai, porque nos ama tanto e só nos faz bem. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou fazer um convitinho para vocês. É um convite 2 em 1, tá? Hoje nós temos o segundo encontro Jesus em Nós, que acontece hoje lá na IAM, no Salão João Custódio. Quem não sabe, a IAM fica na rua Francisco Alves, número 275, na Pauliceia, tá? É um lugar muito agradável, muito